Oi, bem-vindo para mais um vídeo. E hoje a gente vai testar essa caixa de giz pastel oleoso que chegou essa semana aqui em casa. Há muito tempo eu queria testar esse giz pastel oleoso, porque eu amo qualquer coisa que tenha textura. Então eu sei, né, que com o giz você consegue criar várias texturas diferentes através das misturas de cor e até a própria textura no papel quando você pinta. É muito legal, fica muito bonito, principalmente para retratos. Eu sou apaixonada por retratos em giz pastel oleoso e eu tava louca para testar, então eu encomendei essa caixinha, né? De 16 cores. Eu ia pegar uma menor, mas aí eu pensei na questão de que é um pouco mais difícil misturar as cores com giz pastel, né, pelo que eu pesquisei. Então eu peguei logo uma caixa de 16 cores e resolvi testar aí, fazendo algumas pinturas um pouco simples, porque é a minha primeira vez usando, não tenho muita experiência. Eu assisti alguns vídeos na internet, né, para tentar ver como que eu poderia pintar e fiz esses desenhozinhos, né. Uma conchinha, tomate e como é o nome? Não é geleia, né? É uma gelatina, uma gelatina que eu achei. E de cara eu fui testando aí as cores e são cores bem vibrantes, né, do giz. Eu passei ali sem muita força no papel e dá pra ver que as cores estão muito firmes. E parti pra pintar. Eu escolhi fazer 4 pinturas diferentes, né, com giz, justamente por não ter muita prática, porque assim eu poderia ver um pouco melhor como funciona, como eu posso tentar usar, né? E aí nesse primeiro tomate eu comecei fazendo uma camada bem leve de laranja, porque eu queria que ele tivesse um pouco dessa ideia do laranja, apesar do tomate ser vermelho. E aí em seguida eu fui fazer a sombra ali usando o vermelho, né? Tentei esfumar esse laranja com vermelho para ver como é que ficava, mas eu acho que eu devia ter deixado um espaço vazio para poder fazer um ponto de luz mais marcante, porque no final esse tomate ficou com um ponto de luz bem fraquinho, porque eu tentei fazer no outro de baixo diferente, né? Mas eu também achei bem legal. Eu fui usando esses tons mais escuros para fazer sombra por cima, né? E eu fui tentando esfumar com os tons mais claros. Eu achei que isso funcionou muito bem, porque eu usei um papel com muita textura, né? O papel da Canson, que eu geralmente uso para aquarela. E eu não sei se eu devia ter usado esse lado mais texturizado ou o outro lado que é sem textura, né, desse papel. Mas eu fui esfumando ali com os tons mais claros e até que funcionou bem. Então eu continuei fazendo desse lado mesmo. Talvez depois eu teste fazer no lado sem textura para ver como é que fica, se é um pouquinho mais fácil de esfumar. Mas esfumar com o próprio giz funciona muito bem, pelo que eu percebi. Então eu fui fazendo assim, fui passando os tons mais escuros e esfumando com os mais claros. Eu fiz ali uma sombra um pouco mais escura com esse marrom avermelhado que veio na caixa, que eu gostei muito de fazer sombra com ele. Fiz um pouco de sombra embaixo dos talinhos do tomate também. E usei o verde claro para fazer os talos e o verde escuro depois eu passei mais perto do centro do talinho, né, para poder ficar um pouquinho mais escuro. Depois peguei um amarelo e passei nas pontinhas das folhas, porque é como se tivesse essa parte das pontinhas estivesse um pouco mais levantadas. Mas enfim, aí fazendo esse tomate eu percebi por que eu queria tanto testar esse giz, né? A questão da textura, a questão de que você não consegue fazer tantos detalhes pequenos, né? Pela questão do giz ser mais redondo ali, com as pontas um pouco mais grossas. Então você não consegue se prender tanto à perfeição. E aí eu acabei focando em tentar dar as formas ali, né? Como que ficaria esse tomate visto de cima. Coloquei uma sombra mais ali embaixo. E gostei bastante do resultado, apesar de que ficou bem manchado. Dá pra ver um pouquinho do branco do papel, por causa da questão das texturas ainda. Mas pro primeiro tomate eu gostei bastante. Fiz uma sombrazinha ali do lado, usando o preto, e aí esfumei com o cinza também. E ali em cima eu tô colocando as cores que eu usei para fazer esse tomate. O amarelo, laranja, vermelho,
um marrom, os dois tipos de marrom. Eu usei o marrom mais escuro para fazer aquela sombra mais forte ali perto do que seria o chão, e os tons de verde. E aí depois eu fui fazer essa concha. Eu queria fazer ela em tons de roxo e azul, então eu comecei fazendo um branco, só que eu tinha passado esse branco para tentar criar um pouquinho de luz no tomate, então ele tava um pouquinho sujo. Mas depois isso some quando eu esfumo com rosa, né? Inclusive quando eu tentei passar esse banco branco para fazer luz no tomate, eu percebi como que eu tinha que ter realmente deixado um espaço em branco para fazer essa luz parecido com o que a gente faz na aquarela, né? Porque quase não apareceu. Dá pra ver no tomate que tem algumas partes claras, mas é muito sutil assim, então acho que eu devia ter deixado um espaço em branco. Fica aí pra mim fazer na próxima vez, né, na próxima pintura. Então eu comecei fazendo aí essa concha, colocando o azul para fazer as sombras entre as dobrinhas, né, e um rosa mais pro meio. Então eu fui colocando as sombras de azul escuro, bem forte assim, porque eu queria tentar depois fazer um roxo. Então eu tentei depois pegar o rosa clarinho, esse bem clarinho que tem aí, e aí eu fui esfumando o azul com ele, e aí foi fazendo quase um degradê. Eu gostei bastante. Essa concha ficou bem tortinha, né? Eu acho que talvez eu devesse ter feito ela um pouquinho maior, ou ter feito com um pouquinho mais de paciência para poder deixá-la um pouco mais com o formato do desenho, né? Mas acabou ficando até que legal, mas ficou bem difícil assim de identificar a questão das dobrinhas da concha depois. Mas isso daí foi para testar e aprender, né? Então eu acho que eu deveria ter feito de outro jeito. Talvez começado pelo azul e depois só vindo com o rosa, né? Eu quis passar o branco no começo e aí ficou um pouco manchado, eu achei. Mas até que ficou bonitinho as cores, né? A junção das cores ficou bem bonitinha, apesar de a forma não ter me agradado tanto nessa pintura com giz pastel oleoso. Não curti muito o formato que ficou, mas as cores eu gostei. Agora, para fazer a gelatina, eu percebi agora que eu coloquei um chantilly em cima da gelatina. E eu nunca vi uma gelatina com chantilly, mas eu acho que foi da referência que eu tinha usado. Eu tinha visto esse chantilly e eu vi que você pode tentar criar textura com giz pastel oleoso bem semelhante ao do chantilly. Então eu falei, vou colocar aqui em cima porque vai que fica interessante. E aí eu comecei fazendo, colocando essa camada de vermelho por baixo. E logo em seguida eu peguei o rosa clarinho e fui esfumando. Eu gostei muito desse jeito de pintar, colocar o tom mais escuro e esfumar com o mais claro. Mas óbvio que realmente se eu quiser deixar pontos de luz bem evidentes, eu tenho que deixar uma parte em branco, que eu acho que eu não fiz nesses exemplos aí, né? E aí eu fui fazendo isso de forma separada, porque eu acho que se você pinta tudo junto com giz pastel oleoso, as chances de você misturar tudo, sabe, não conseguir ter distinção de sombra e luz é muito grande. Então eu fui pintando seção por seção dessa gelatina, né, cada um desses gominhos que fica. E aí eu passava o vermelho, passava o rosa para esfumar o vermelho e em seguida eu pegava o marrom para fazer essa parte de sombra mais perto do fim da dobrinha. E aí eu fui fazendo isso em praticamente todas. Essa aí do meio eu fiz o ponto de luz um pouco antes de passar o vermelho, que eu acho que já ajudou muito, ficou um pouquinho mais evidente. Fiz esse ponto de luz no meio desse gominho porque teoricamente a luz estaria vindo de frente assim, né? E como essa parte está mais pra frente, eu achei que a luz ficaria no meio dele. E aí eu botei a sombra em volta, né? Na parte próxima aos outros dois gominhos, da esquerda e da direita. E esse até que foi bem fácil de pintar. Eu acho que as 4 pinturas que eu escolhi fazer, né, esses 4 desenhos, que 2 são tomates, são bem fáceis, mas a intenção era essa. A intenção era eu testar, ver como é que funcionava, ver como é que eu sentia no papel esses giz, né, porque é uma sensação bem diferente. Ele é um pouco cremoso, mas solta um pouquinho de farelo, então eu tenho que tomar um certo cuidado, suja bastante a mão, então eu manchei bastante essa folha. Não sei se dá pra ver aí pela imagem da câmera, mas eu manchei bastante essa folha porque minha mão ficou toda manchada. Mas eu gostei muito de usar, gostei muito da sensação e gostei muito do resultado, né, desse tipo de pintura um pouquinho mais que parece blocada, mas ao mesmo tempo você consegue misturar as cores de uma forma de fazer degradê, de fazer luz e sombra. Então eu gostei muito de fazer essas pinturas com giz pastel oleoso, porque a sensação é muito boa.
E aí eu terminei aí, né, fui fazendo assim, e por fim eu peguei o branco e passei nessa parte mais clara. E aí eu percebi, né, que o branco ele se sobressai muito mais quando você tá passando por cima de uma área que já tá clarinha. Então eu tinha passado o rosa nessas áreas de luz, e aí passando o branco por cima ficou um pouquinho mais evidente que ali era um ponto de luz. Gostei bastante de fazer isso. E aí eu peguei um marrom para poder separar um pouquinho mais esses gominhos, né, passando bem ali nos cantinhos em que as dobras se encontram e passando um pouquinho embaixo para não ficar tão solto, né, porque conforme a gente vai pintando, vai ficando muitas pontinhas soltas. Então eu passei um marrom embaixo, como se estivesse fazendo uma sombrinha embaixo da gelatina, e em cima, porque teoricamente teria a sombra, né, do chantilly ali, deixando essa parte da gelatina mais escura. E aí para fazer o chantilly, eu usei o branco, um pouco sujo com o rosa, e aí eu fui pressionando ele no papel para criar uma texturinha que parecesse mais com o chantilly. E fazendo sempre no formato que o chantilly vai, né, que é meio arredondadinho. Eu gostei, depois eu vi que você pode raspar um pouquinho do branco e pegar com uma espátula ou com alguma coisa um pouquinho afiada para usar como se você estivesse fazendo espatulação e aí criar o chantilly. Depois eu posso testar, mas eu também gostei muito de fazer assim, pressionando o giz no papel para criar essa textura. E para fazer essa cereja, eu peguei o laranja, um pouquinho do marrom para poder fazer um pouquinho de sombra ali. E aí dessa vez eu raspei um pouquinho do branco e botei ali, adicionei com o meu estilete para poder fazer um pontinho de luz, porque eu queria colocar um pontinho de luz. E, né, se eu tentasse pressionar o giz no papel, eu acho que ia ficar muito estranho. Então eu peguei só um pedacinho do giz branco, meio amassadinho assim, e coloquei ali. Fiz o talinho com verde claro e ali do lado eu tô colocando todas as cores que eu usei para fazer essa gelatina, que eu acho que foi uma das minhas favoritas aí dessa experiência com o giz pastel oleoso. Gostei muito. Agora para fazer o segundo tomate e quarto desenho que eu fiz com giz pastel oleoso, eu fiz a mesma coisa do primeiro, comecei com a camada de laranja e depois passei o vermelho por cima, só que dessa vez eu acho que eu lembrei de como que eu queria ter deixado um pouco mais de luz do primeiro e não consegui, então eu deixei uma parte sem pintar com o vermelho, porque eu acho que o vermelho é muito escuro e se eu já tivesse de cara passado ele em tudo, ficaria quase impossível fazer ponto de luz. Então eu, em vez de fechar com o vermelho, eu cobri com um laranja para deixar ele mais evidente. E esse seria o ponto de luz. Eu talvez podia ter feito isso com o amarelo, que ia ficar um pouco mais vibrante, ou com o branco mesmo, mas acho que eu não tinha pensado nisso quando eu tava pintando. Então eu deixei um espaço em branco, mas esse espaço em branco eu passei o laranja, na esperança de que quando eu passasse um amarelo por cima do laranja, ia ficar um pouco mais vibrante do que no primeiro, né? Que ficou um pouco acinzentado, né? Porque tem muito mais sombra do que luz. E de cara eu acho que o segundo ficou bem mais vibrante do que o primeiro, por causa dessa questão do laranja, tá mais aparente, né? No primeiro tomate eu passei bastante laranja, mas eu passei por cima do vermelho. Aí o laranja tá sozinho em uma parte desse tomate. E aí eu peguei esse vermelho para fazer mais sombra, fui esfumando. Peguei o laranja para tentar dar um pouquinho mais de luz. Laranja não, o amarelo para tentar dar um pouquinho mais de luz nessa parte laranja. E aí eu peguei o marrom avermelhado para fazer essa sombra ali de baixo e fui fazendo de forma semelhante ao primeiro. Só que eu acho que por eu ter deixado um espaço sem pintar totalmente, fez uma grande diferença do primeiro, porque ficou um pouco mais brilhante, um pouco mais viva essas cores, né, do que depois eu só ia adicionando sombra por cima. E aí eu fiz sombra embaixo dos talinhos também, igual eu fiz no primeiro. Acho que isso dá um efeito muito legal. Não fica muito nítido, mas quando você olha bem você consegue ver que tem uma sombra embaixo dos talinhos e eu acho muito fofo. E aí depois por fim eu fiz uma sombrinha ali também embaixo desse tomate. Da mesma forma, coloquei o preto e fui esfumando com cinza. E foi isso, essa foi a minha primeira vez usando giz pastel oleoso. Tô louca pra testar em mais coisas, então se você curtiu, curte aí por favor que eu vou trazer mais vídeos com giz pastel oleoso pra cá, tá bom? Abraço!